Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Guia de Pais. Esse programa é uma produção da Dr. Play e a partir de agora você, papai e mamãe, poderão contar com mais uma fonte de informação sobre a saúde da criançada e dos adolescentes. E fica aqui com a gente que hoje vamos falar sobre introdução alimentar. Aqui no estúdio vamos aprender sobre como deve ser feito o corte correto dos alimentos para oferecer às crianças. E também teremos uma matéria super legal que mostrará um pouquinho da experiência da Suelen e do Dudu. Se tem uma coisa que todos os pais se preocupam é com a saúde dos filhos, principalmente com a alimentação, que na primeira infância isso é de fundamental importância. E uma alimentação de qualidade é uma das principais preocupações para a Suelen, a mãe do Dudu. A repórter Talane Lima foi até a casa deles para conferir essa rotina. Roda o VT. O processo da introdução alimentar pode não ser fácil, mas quando existe orientação profissional, é uma grande ajuda para descomplicar esse momento, como conta Suelen, mãe de 3 filhos. Desde o começo, ela sempre foi muito de perto nessa questão da introdução alimentar, com muitas dicas, muitas sugestões, muitas orientações. O primeiro contato do filho mais novo, Dudu, foi com uma fruta que se tornou a preferida dele. A primeira fruta que ele provou foi a melancia, e inclusive, eu não sei se é coincidência, é a fruta preferida dele até hoje. E aceitou super bem. A segunda fruta que eu ofereci foi a banana, foi quando apareceu a primeira alergia alimentar. A introdução deve seguir a recomendação de alimentos indicados para cada fase da infância. Mas assim, qualquer alimento pode ser dado. Evitar só o quê? Alimentos que podem engasgar, asfixiar, por exemplo, um tomate cereja inteiro, uma uva inteira, alguns que ele não vai conseguir mastigar, como castanha de caju, amendoim, pipoca. Todos esses aí é bom dar assim, depois de 5 anos de idade, dessa forma. Com 1 ano já pode cortar o tomate cereja, quando ele estiver fazendo o movimento da pinça, pegar, entendeu? Com as mãos pinçando. A uva também pode ser cortada dessa forma. E a mãe evita oferecer alimentos que não sejam naturais. O açúcar a gente não introduziu ainda nele e não pretendo tão cedo, Sal nós não introduzimos, os alimentos dele são temperados com temperos naturais. Então, assim, dentre os alimentos saudáveis ele já come de tudo. Ele come frutinhas, verduras, as proteínas, carne, peixe, frango, ovo, macarrão ele também come. A questão do carboidrato que eu sempre tenho cuidado de equilibrar, não dar mais um carboidrato na mesma refeição. Então, se eu dou o macarrãozinho, eu já não dou o arroz. E a gente tenta fazer esse equilíbrio para deixar a refeição dele mais balanceada possível, E para os pais que estão passando por dificuldades, a pediatra deixa um conselho. Tem que insistir. É muito difícil, realmente, porque às vezes o bebê rejeita, muitas vezes, então tem que oferecer. E oferecer uma variedade de alimentos, certo? Sempre tentar oferecer, mas assim, não forçar, porque se for forçar, ele vai entender que aquele momento não é prazeroso, é um momento de sacrifício. Então ele vai rejeitar a comida, isso pode desencadear uma seletividade alimentar. E para ajudar aos pais que estão temerosos de como deve ser feita essa introdução alimentar, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista infantil Débora Oliveira. Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada também pelo convite. Débora, qual é o momento certo de iniciar a introdução alimentar? A partir do 6º mês, já é indicada a introdução alimentar. Porém, existem alguns bebês, e algumas observações que tem que ser feita com relação a sinais de prontidão. Então, se o bebê começa a sentar direitinho, não é uma regra 6 meses começar a alimentação, introdução alimentar. Com 6 meses já a criança já pode começar a explorar novos alimentos, a sentar, e esses sinais vão fazer com que ele mostre para os pais que está preparado para receber novos alimentos.
E quais são os alimentos, Débora, que os pais devem começar a introduzir na alimentação dos bebês? A partir do 6º mês, né, na introdução, a gente já começa com a fruta e uma papinha salgada. A partir do momento da evolução do bebê, a gente já começa a explorar outros alimentos, mas assim, não existe alimentos que não façam parte da alimentação do bebê a partir do 6º mês, contanto que eles sejam naturais, in natura. Débora, e quanto aos líquidos? Você falou da questão das frutas, que é o primeiro passo. Por exemplo, tem a melancia que tem bastante água, mas quando é que de fato os pais podem começar com a água e a água de coco, por exemplo? Na questão da água, você já pode estar oferecendo à criança quando ela começa a receber as papinhas salgadas, né? Geralmente é quando acontece a introdução alimentar. E o que é extremamente proibido nesse início? Alimentos ultraprocessados, né? Alimentos que contêm muito açúcar, então a criança não precisa desse tipo de alimento para a alimentação dela. Existe a questão, Débora, também desse primeiro contato do bebê com novos alimentos. Quando eles não quiserem comer, o que é indicado que os pais possam fazer para que eles possam se alimentar? Certo. É não desistir, né? Também não é forçar, né? A criança ela está começando a identificar novas texturas, novos sabores, novos aromas e ela tem todo o direito de explorar tudo aquilo ali. Então, deixe a criança explorar bastante os alimentos, com calma, com tranquilidade, né? O ambiente sem estresse, que depois aí você oferece novamente e a criança vai começar a querer botar esse alimento na boca. Então, o importante mesmo é não desistir, né? Não desistir, de jeito nenhum. E abrir sempre o leque, né, de oportunidades de frutas, de vegetais, de verduras, para que a criança amplie esse paladar. E as verdurinhas, Débora, os pais podem temperar, eles podem recorrer aos temperos naturais? O que eles podem acrescentar? Você pode estar buscando aí a cebola, o alho, a cúrcuma, né, açafrão, que vai dar aquele gostinho, né, no alimento. E o sal, como é que fica? O sal é extremamente proibido para as crianças. E vale lembrar também que, além da introdução alimentar de maneira correta, é preciso cuidar da higienização bucal dos bebês. Dá um play aí na dica, produção. A técnica de escovação é essencial para manter a saúde bucal. Então, a dica que a gente dá é que comece a escovação sempre com a escova inclinada, para que a gente pegue essa região da gengiva. Então, a gente inclina ela 45 graus e uma forma de sistematizar essa escovação é que a gente comece a contar até 10. Então, vai contando até 10 em cada região e fazendo movimentos circulares. A escovação em crianças ela é indicada de que 0 a 8 anos a mãe faça ou qualquer outro responsável. A partir dos 4 anos, a criança começa a querer ter uma independência. Então, a gente aconselha que ela comece a escovar, que os pais deixem ela começar a escovar, a ter essa independência, mas que sempre os pais escovem depois, principalmente na noturna, que é a escovação mais importante. A gente tem uma tecnologia que é essa escova, que ela tem um acionamento de 60 segundos. Então, é o tempo ideal para uma escovação efetiva. E aí é justamente esse sistema que a gente fala de contar até 10 em cada região. E aí, nessa parte da frente dos dentes, a gente escova fazendo bolinhas. Nessa parte de trás, a gente sempre fala que faz a vassourinha em cima e embaixo. Na parte daqui onde morde, a gente vai fazer o trenzinho de cada lado, também contando até 10. E na parte de baixo também faz no mesmo estilo, com a escova inclinada os 45 graus. Não esquecer do fio dental. Ele deve ser indicado e utilizado a partir de quando a gente tenha
a junção dos dois dentes, inclusive no bebê. Quando o bebê erupciona os dois dentinhos colados, a gente deve indicar o fio dental e deve utilizar. Esse fio dental é um fio dental de forquilha, ele tem o uso bem mais fácil, principalmente para a criança. E aí a gente passa entre os dentes, em todos os dentes. Um outro detalhe que a gente não deve esquecer é a escovação da língua. Algumas crianças têm uma sensibilidade maior e aí a gente pode colocar uma gaze e passar nessa língua, caso a criança tenha essa sensibilidade com a escova. E de volta aqui no estúdio, vamos aprender como é que faz os cortes corretos dos alimentos. Débora, tô vendo aqui que você trouxe 3 opções de frutas. O mamão, como é que a gente faz? Como é que os pais podem fazer para começar? Na introdução alimentar, a gente pode retirar, né, os caroços, né, as sementes, né? A gente tira um pedacinho do mamão, certo? Sem a casca. E pode estar apresentando ele amassadinho, certo? Bem amassadinho no início. Após a evolução do bebezinho, quando ele tiver mais com uns 8 meses de idade, a gente evolui para uns pedacinhos maiores. Para que ele tenha o estímulo da mastigação, certo? Perfeito, Débora. E como é que faz com a maçã? É preciso retirar a casca? O que é mais indicado? Não, a questão da evolução é muito importante, né? Então, sinais de prontidão, a criança já pega nos alimentos, já quer explorar, né? Já tem o dentinho, você pode dar em pedaços. Porém, quando ela está na introdução alimentar com 6 meses de idade, o ideal é você dar raspadinha, né? Sim. Então eu vou cortar aqui, certo? Para que a gente possa ver como é. A gente sempre tirando a semente, né? E você pode dar assim. Mas existe, né, como se falam muito, o método BLW, né? Que você também pode estar dando à criança. Só um minutinho, para quem não conhece esse método, você pode explicar para quem está nos assistindo o que é esse método, Débora? O método BLW é uma forma de introdução alimentar onde a criança é que comanda a alimentação dela. Então, ela tem autonomia para pegar, para levar na boca, para mastigar, mas tem que ter um cuidado maior com a questão do engasgo. Não que os outros também não tenham, mas é um método que você tem que estar sempre acompanhada com um profissional, né, para estar te orientando. Então, você pode dar em pedaços assim. Porém, a participativa, né, que é a mais comum que as mães dão, é mais assim. Com a evolução da criança, você pode estar fazendo uns pedacinhos maiores para que ela tenha essa questão da mastigação. E tirando sempre a casquinha da... A semente, não, você pode dar com a casquinha mesmo. Pode dar com a casquinha mesmo? Perfeito, Débora. E você também trouxe a uva. Isso. Como é que os pais devem fazer com a uva? Porque como ela é mais escorregadia, como é que faz, assim, para o bebê não engasgar? A uva é de extrema importância ter essa informação, porque jamais a gente pode dar a uva nesse formato para criança, certo? A questão do engasgo é muito maior, de fato. Então, a gente corta a uva no meio, certo? Tira a semente e corta novamente. Ou você pode dar assim ou assim à criança. Ou metade na bandinha aqui, ou dividir em 2. Porque é mais fácil de ela deglutir. Então, tanto esse método como esse é mais indicado. Perfeito. E eu tô vendo aqui que você também trouxe a questão desses utensílios. Tudo isso aqui contribui para que o bebê possa gostar da alimentação, para que a alimentação seja prazerosa. Os pais devem investir na questão de pratinhos com desenho. Eu sempre indico a separação, né? Nunca você deve misturar os sabores, porque a criança está explorando os alimentos. Então ela tem que identificar e guardar na memória dela cada sabor, né? Se é ácida, se é doce. Então é importante essa memória ela adquirir com os alimentos. Então eu sempre digo, ó, separa, né,
os alimentos que você vai começar na introdução alimentar, geralmente primeiro as frutinhas, na primeira semana. Após a segunda semana, a gente já começa com a papinha salgada, né? Para que a criança comece a ter essa exploração sensorial também, né? E da alimentação. Débora, e a questão dos copinhos? Existe também aqueles copinhos que tem as tampinhas. Certo. Isso, ele ser desenhado, a questão dele ter essa parte aqui para o bebezinho segurar, tudo isso contribui? Contribui sim. Eu indicaria mais, né? Sempre indico esse copinho aberto e com a alça. Perfeito. Então, assim, os pais não devem se preocupar com a sujeirada, porque é início, o bebê está estimulando todos os sentidos dele, né? Então, esse copinho aberto vai fazer um pouquinho de sujeira, mas vai contribuir para o desenvolvimento do bebê. É importante a criança explorar, né? Sujar, fazer bagunça, para que ela tenha essa experiência sensorial. E só para finalizar, Débora, você trouxe aqui algumas opções, mas assim, de garfo, de faca nem pensar para o bebezinho, mas a questão da colher, é sempre bom que seja de plástico ou os pais podem investir nessa daqui normal mesmo? É importantíssima essa questão dos utensílios adequados, porque quando você oferece um utensílio que não está adequado à fisiologia da criança, ela rejeita os alimentos. E aí a introdução alimentar vai ser bem estressante, entendeu? Então, prestar atenção, né, nas dicas do profissional que vai estar acompanhando, para sempre estar colocando os utensílios adequados para o seu filho. Perfeito, então não tem que ter estresse, né? Porque a hora da alimentação tem que ser algo prazeroso. Para o bebê e também assim, a mãe é um pouco difícil, existem muitas dúvidas, mas eu acredito que essas informações que você passou vai ajudar muitos pais, muitas mães que estão passando nesse processo. Eu te agradeço demais pela participação, Débora. Muito obrigada, eu também que agradeço. E estamos recebendo aqui Cefas Castro. Cefas, seja muito bem-vindo. O que é que tem de novo no portal Dr. Play? Thaís, tem muita informação para quem quer acompanhar o conteúdo sobre saúde, não só no portal, como no podcast e nas nossas redes sociais. Algum destaque especial no nosso podcast? E o destaque de hoje é para o fisioterapeuta Jefferson Ferrari, que conversou com a nossa jornalista Marina Ribeiro sobre a fisioterapia para os pacientes no caso de Covid. E para quem quiser acompanhar todos os nossos podcasts, qual é o dia que sai episódio novo? Os nossos podcasts saem toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Mas além do podcast, pode acompanhar a notícia também no nosso portal. Cefas, e para quem quiser acompanhar tudo que a Dr. Play está produzindo, como é que faz? É só acompanhar a gente no Instagram, que é @drplay.tv, e também no nosso portal. Cefas, muito obrigada pela sua participação. Até semana que vem. Obrigado, Thaís. E o nosso programa está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana. Até lá!